Boa noite. Vocês estão bem? Deixa eu arrumar aqui, gente. Tô achando que isso tá muito baixo, tá muito alto, sei lá. Bom, vocês estão me vendo, né? Deixa eu travar, senão vai cair isso daqui. Deixa eu fazer assim, ó. Pronto. Tá melhor? Acho que tá, né? Dá pra me ver tranquilo. E aí, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem, com santa paz, com saúde, em segurança, né? Como tá... A chuva tá demais, né, gente? Tá pegando, assim, de um jeito assustador, né? Mas eu falo para as pessoas que os únicos responsáveis por tudo isso somos nós, os homens. Infelizmente eu vejo que tá cada vez mais delicada essa situação das pessoas colocarem realmente a mão na consciência, né? E tomar uma atitude de ser mais responsável com a sua vida e com a vida dos seus que eu digo, gente, não é só minha família, meus amigos, não, os seus é o outro, é os animais, são as plantas, é o planeta. Literalmente, o planeta tá pedindo socorro e as pessoas não estão percebendo isso. Eu acho que as pessoas não estão tendo essa sensibilidade, essa percepção de que o planeta tá pedindo socorro. E aí, lógico que vai sobrar. Vai sobrar feio. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. O que eu quero falar com vocês? Eu acompanho uma professora, ela tem uma escola de terapia holística, chama Espaço Humanidade. O nome dela é Andresa Molina. Eu gosto muito dela. Não tive ainda a oportunidade de fazer todo o curso completo, né, com ela, que é a metodologia humanoterapeuta. Mas tudo que ela sempre fala é muito coerente, é muito... Tudo tem a sua ligação. E eu conheci o trabalho dela quando, na pandemia, eu trabalhava com doces, né, com bolos, tinha um espaço aqui embaixo, né, na minha casa, onde eu tinha uma doceria aberta, que eu vendia bolos, sobremesas, sorvetes e tal. E com a pandemia tivemos que, né, fechar durante um bom período. E depois a gente até reabriu, mas não foi mais a mesma coisa e a gente veio a fechar ela mesma. E aí, como que eu conheci a Andresa? Eu querendo fazer crochê. E aí todas as pessoas que eu pedia para me ensinar a fazer crochê, umas não queriam, outras não tinha paciência. E o que eu queria aprender era uma coisa mais para moderno, né? Uma coisa mais assim, mais leve, não sei. E aí eu fui procurar, encontrei várias professoras e comecei a aprender e gostei muito, até fiz bolsas na pandemia que eu vendi. E aí nesse meio tempo de ver esses vídeos, eu vi um vídeo da Andresa. E a Andresa, ela tem um programa, quer dizer, nem sei se ela tem ainda, gente, mas eu acredito que tenha. Mesmo que não tenha, no YouTube tá cheio desses episódios, né? Que chama Você Tem Fome de Quê? Ao meio-dia. E eu gosto muito e aquilo me chamou muita atenção. No entanto, que eu vim parar no meio da terapia holística, né? E aí, a Andresa, num dia, ela falou uma coisa para uma pessoa, eu não lembro nem se era homem ou mulher. Ela falou que nós não tínhamos controle sobre nada, porque essa pessoa, ela justamente estava, né, reclamando de que tudo que ela planejava, que ela deixava tudo certinho para fazer, que na cabeça dela tudo daquele jeito que ela tinha feito, que iria acontecer, ia dar tal resultado,
e depois aquilo não acontecia daquele jeito, e ela se frustrava muito, aquilo deixava ela muito ansiosa, muito triste, muito deprimida até. E a Andresa falou bem sério para ela que nós não tínhamos controle sobre nada na nossa vida. O máximo que a gente consegue fazer é um planejamento. Ok, eu vou me planejar para as coisas que eu tenho, porque isso é uma responsabilidade minha, né? Eu tenho que cumprir horários, eu tenho que cumprir tabelas, eu tenho que cumprir alguma metodologia, eu tenho que cumprir o meu trabalho, eu tenho, né, minhas funções no meu trabalho, etc e tal. Mas que eu estou sempre sujeita a não acontecer da maneira que eu acho que vai acontecer, ou da maneira que habitualmente acontece. E aí lidar com esse processo, essa frustração que acontece dentro da gente, essa raiva momentânea, esse ódio, essa tristeza, é normal, desde que nós também saibamos lidar com tudo isso. E aí, o que eu tenho para contar para vocês em particular? Quarta-feira passada, foi passada? Foi passada. Passada, tá, gente? Hoje é quinta, não foi a de ontem, foi a passada. Eu tinha coisas a fazer assim muito, né? 3 coisas que eu queria fazer no intervalo de tempo, né? Bem assim, pequeno. Eu tinha a minha ginástica, eu tinha o meu evangelho e eu tinha a aula da própria Andresa para assistir, que eu comprei uma aula particular de uma técnica. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, para dar tudo encaixar, eu vou passar minha ginástica para mais cedo. Depois da minha ginástica, eu corro, faço meu evangelho. Depois do evangelho, eu tomo um banho, me preparo para a aula. Beleza? Beleza, ok. E a aula vai acabar lá pelas umas 10 e pouquinho, dá tempo também de eu fazer o lanche aqui pro pessoal em casa, tal. Beleza? Beleza. E aí, gente, deu certo? Nada. Deu certo no sentido que eu assisti a aula, mas logo na minha ginástica, eu comecei a fazer minha ginástica, beleza, ok. Planejei às 5:30 da tarde, eu começo a minha ginástica, que eu vou até às 6:30. Meu evangelho é às 7. Falei, então, das 6:30 dá tempo de eu tomar uma aguinha, ir no banheiro, pegar minhas coisinhas e fazer meu evangelho. Beleza? Beleza. A aula é às 8. Beleza? Beleza. Só que não. Fiz o meu alongamento, fiz meu aquecimento, fiz alguns exercícios de braço. Quando eu passei pro agachamento, eu costumo fazer primeiro agachamento, depois eu vou para as pernas e depois bumbum. E aí eu peguei uma, como que a gente fala? Não é trava, não sei, mas com peso. E, gente, por conta de uma cirurgia que eu tô, fazendo, o processo, que eu tive que fazer, tô fazendo implante num dos dentes, eu tive que fazer enxerto, ósseo e tal. Eu fiquei quase que 90 dias sem fazer ginástica, então eu tô indo devagar. Eu tive que voltar tudo para depois começar a andar de novo. Então eu não tava com peso, forte. Eu estava com 3 quilos, na barra, eu estava com 3 quilos de cada lado. Gente, eu tenho 60 anos. Eu pego mais que isso, geralmente eu pego muito mais que isso. Em cada perna, quando eu faço cadeira, e tal, em cada perna eu já cheguei até 10 quilos, ok? Só que aí, o que aconteceu? Na segunda subida que eu dei, a minha perna deu um barulho, fez uma coisa estranha. Eu senti uma dor danada, e eu senti que parecia que era um músculo, o tendão, não sei, que virou, sabe elástico, que parece que fez isso aqui, ó, torceu tudo e depois... Eu senti isso na minha perna. E aí eu tive que parar. Procurei lá um lugar para me sentar. Aí minha perna tava doendo. Aí eu lembrei, sou reikiana. Reiki na perna. Chucurei. E fiquei lá 10 minutos.
respirando fundo, né? Me acalmando e pensando, vai passar, não é nada. Que a gente não pode também potencializar isso, né, gente? Senão, para. E aí eu falei, bom, deixa eu ver, né? Se dá pra continuar ou não. Na hora que eu levantei, coloquei a perna no chão, na hora que eu fui tentar agachar sem peso nenhum, não dava. Fui tentar fazer, né, pra trás, não dava. Falei, pronto, ferrou. Não vou fazer a ginástica, né? Tem que dar um tempinho aqui. Bom, não vou fazer ginástica, vou tomar um banho. Fui, tomei meu banho, ok, beleza. Isso já estava sendo, né, quase 6 e pouquinho. Tomei meu banho, já que não vou fazer ginástica, eu vou tomar meu banho com calma, porque o meu evangelho é só às 7 e a minha aula é só às 8. Só que não. Tomei meu banho, aí eu quis lavar o cabelo, eu não ia lavar o cabelo, lavar só depois, mas resolvi lavar o cabelo. Quando eu estou no meu quarto, penteando o cabelo, passando meu sérum nesta carinha que vos fala, aí eu vejo um anúncio no meu celular. Professora vai entrar ao vivo daqui 5 minutos. Quando eu olhei o relógio, 5 para 7. Eu falei, como assim? Mas a aula não é às 8? Tô ferrada. Aí eu pensei, nossa, e o meu evangelho? Porque na minha cabeça eu já ia descer para fazer o evangelho. Eu faço o meu evangelho 7, 7h10, não tem problema, porque eu fico até umas 20 para as 8 com o evangelho. Falei, putz, meu evangelho foi pra cucuia. Falei, bom, espiritualidade sabe que é para um bem maior, porque é um curso que eu paguei, é uma aula que não iria ficar gravada na plataforma, então, bora pra aula. Desci com a perna dolorida, mal conseguia descer as escadas, peguei minha aguinha, vim pra sala de aula. E em ponto, começou às 7. Falei, bom, já que começou às 7, então 7, 8, 9... No máximo 10 horas acaba o tempo que eu tenho para fazer, porque às 10 da noite, meu amor toma o lanche dele da noite, porque nós não jantamos, eu também tomo o meu, uma tapioca, meu colágeno que eu como e tal. Só que não, gente. A aula foi até 10 para meia-noite. E aí eu me vi doida, porque quando deu 10 horas, eu me cobro de ir lá fazer as coisas, porque eu acostumei meu excelentíssimo marido, entendeu? A ter o meu cafezinho quentinho lá, tudo bonitinho. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu deixei literalmente, eu vi que a professora neste horário estava mostrando uma outra coisa que não era tão relevante para mim no momento. Corri lá, fiz o café do meu marido, voltei para a sala e dali ficar lá até as 10 para meia-noite. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês que eu estou falando? Que realmente nós não temos controle. E não é a primeira vez que eu me pego nisso, tá? E eu acho que vocês também. Hoje, inclusive, eu fiz uma tiragem de baralho cigano justamente numa situação dessas, de que uma coisa não deu certo, né, para uma pessoa, para uma outra deu, uma pessoa muito importante, e aí como é que se lida com essa situação? Porque, nossa, caiu o mundo, né? E aí, como é que eu vou lidar com isso? Com essa tristeza dentro de mim, com essa sensação de impotência, de incapacidade, de que, nossa, eu falhei. Eu falhei, porque quando eu fui olhar depois no grupo do WhatsApp, eu não me atentei, eu não li. Eu, na minha cabeça, já habitualmente todos os meus cursos, independente se é plataforma ou se é uma live ao vivo, a maioria, 99,9%, é às 8 ou às 8h30 da noite. E aí, na minha cabeça, da Andrea, era às 8 horas da noite a minha aula. Só que não era. Então, a Andrea teve que aprender o quê? Minha filha, não é do jeito que você pensou. Não aconteceu da forma que você queria. Ficou tudo embananado, embololado. E aí, como é que você lida com isso? Você aí,
eu lidei com uma maturidade emocional que hoje eu tenho. Não deu, não deu. Aconteceu esse imprevisto, aconteceu esse acidente. E aí, será que aconteceu esse acidente para falar, eita, André, acorda, você tem sua aula? E a aula era muito importante para mim, porque como não iria ficar gravada, eu não ia depois né, acessar esse conteúdo. Ou eu iria acessar o conteúdo escrito, mas eu não teria visto a técnica, porque a técnica que a Andresa passou, ela tinha uma técnica de movimentos, entendeu? Com as mãos, e movimentos, entendeu? Além de ser com as mãos, tinha falas que era tudo intercalado, tudo certinho, tinha tudo um time. E depois para mim pegar isso. Então, às vezes, o universo funciona, né? Sabe aquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas? Então, às vezes é isso. Então, a Andréia aqui aprendeu o que com essa lição? Bom, eu vou dar um intervalo maior entre uma coisa e outra. Vou me atentar muito mais quando for uma coisa, né, que para mim é prioritária. Vou ler tudo antes de se achar que o achismo não cabe mais, eu tenho que entender isso. E coisas que não deu para fazer, não deu. Eu faço outro dia, então eu não fiz o meu evangelho na quarta, também não fiz na quinta, porque eu já tinha compromisso. Eu faço na outra quarta-feira. Paciência, eu sempre estou falando com, né, os meus anjos, os meus mentores, estou sempre falando com a espiritualidade, estou sempre falando com um amiguinho meu em particular aí, que eu tive contato, né, há uns anos. Estou sempre fazendo a minha oração do meu jeito. Eu não abandono, mas não deu para fazer daquela forma, né? Paciência. Vamos lidar com isso de uma maneira mais relaxada, de uma maneira que a gente não se cobre tanto essa perfeição, porque a gente quer tudo muito perfeito, né? Tudo muito idealizado. E a vida não é assim. A vida é um acontecer, é uma dinâmica, né? Que vai indo, vai acontecendo e você vai fazendo. É como se fosse aquele, né, carro. Deu a primeira, deu a segunda, vai para a terceira e vai seguindo o caminho. Ah, tem um buraco aqui, vai por ali, tem um acidente, nossa, vamos procurar uma outra rota. Putz, começou a chover, tá perigoso, encosta. É assim a vida. Então, de que forma vocês aí lidam com essas frustrações de vocês? Com essas talvez tristezas que aparecem, né, que acontecem? Vocês estão olhando isso sempre com autoconhecimento? Vocês já perceberam que quando acontece alguma coisa, vocês têm um sentir, uma potência a sentir. Então é assim, nossa, na hora que eu vi, eu falei, putz, fiquei com raiva, porque eu falei assim, como assim às 7? Não é às 8? Só que eu joguei até a raiva pro lado errado. Depois eu olhei e falei, não, a raiva tem que ser minha, porque eu que fui uma tosca, né, de não ter olhado direito o bagulho lá, né, tô falando até bagulho eu. E é isso. Então eu assumi a minha responsabilidade, tipo, não, eu que errei. Depois eu vou ver o que aconteceu, mas tem alguma coisa estranha, porque a professora não iria errar, o pessoal do grupo não iria errar, a plataforma não iria errar. Então foi a Andréia, então paciência, vamos fazer o que dá para fazer com o que eu tenho e da melhor forma possível. E é isso, pessoas, seres de luz. Vamos começar também a entender isso, tá? Vamos começar a trabalhar entre o racional e o nosso emocional com relação a essas coisas, a esses imprevistos, a esses pequenos acidentes, né? A esses não é agora, não é para hoje, não é o momento, não era para ser assim. Presta bem atenção. Beijo de luz.